iniciando a nossa caminhada, a gente vai ver hoje capítulo 3 do livro Básico do Fuzileiro Naval, Hierarquia, Disciplina e Cortesia. Precisa nem falar sobre a importância de se ter hierarquia, disciplina e cortesia, né? Isso aí nada mais, nada é do que o que? A questão central de qualquer instituição militar. Principalmente que, o pilar, né, das instituições militares, disciplina e hierarquia. Beleza? E a cortesia a gente precisa nem falar também, né? Vamos lá, pessoal. Só o computador querido, deixa eu botar aqui, senão ele vai querer música. Tranquilo? Agora sim, né? Hierarquia e disciplina. A hierarquia e disciplina são a base institucional de qualquer força armada. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Beleza, né, pessoal? Vai crescendo, essa responsabilidade vai crescendo de acordo com o grau hierárquico. Ou seja, eu entro na recruta, vou a soldado. Como soldado, eu já vou ser lá dentro das especificidades de um batalhão de infantaria, por exemplo. Você ora o volteador, ora o municiador e vou ter a minha responsabilidade. Beleza? Os senhores, ano que vem do cabo, já serão responsáveis por uma pequena fração, né? Vão ser responsáveis pela esquadra de tiro. E os senhores estarão lá à frente já de um pequeno grupo, né? Tendo que ter muito mais responsabilidade do que tinham. E assim é a vida militar. Daqui a pouco os senhores serão sargentos, vão estar à frente de um grupo de combate, já mais 12 militares e não mais 4. Então, essa questão ela vai crescendo de acordo com, né, as graduações ou os postos em que a gente vai entrando dentro das circunstâncias da vida militar. A ordenação se faz por posto ou graduação, e dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou graduação. Daí a gente falar que na Marinha não existem dois iguais, beleza? Tem aquele meu campanha que cursou especialização, depois cursou formação, quer dizer, agora habilitação, né? Cursou habilitação comigo, mas o campanha, beleza. Quanto à classificação, quem é mais antigo? Não está lá? Ele foi primeiro colocado, eu fui terceiro. Ele é mais antigo. E assim vai, né? Eu cheguei na Marinha em 1991, então aquele que chegou antes de mim é mais antigo. Beleza? O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. Essa sequência de autoridade que a gente está tão acostumado na vida militar. Ou seja, acima do soldado tem o cabo, acima do cabo tem o terceiro sargento, depois o segundo sargento, né? Então, esse espírito de acatamento vai seguir essa sequência de autoridade. Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. Então, pessoal, para se ter disciplina, então a gente já vai se induzir a que é preciso conhecimento de normas, de regulamentos e de leis. Qual é a norma que mais, né, regula o comportamento militar da Marinha? RDM, né? Daí a importância da gente, pelo menos, já ter dado uma passada lá na RDM. Não porque eu quero ser, eu quero ser o rasteiro, eu quero ser o RDM ambulante. Não, mas para a gente se posicionar na carreira militar, saber até onde a gente pode esticar a perna, até onde eu posso ir. Tranquilo? A disciplina e o respeito, a hierarquia, devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre os militares da ativa, da reserva remunerada e também os reformados. Ou seja,
sendo reformado, ou mesmo perdendo a questão ou indo para a inatividade, a gente não vai deixar de ser militar. Inclusive, aqueles que são reformados, o pessoal que está na inatividade, né, também está suscetível ao regulamento disciplinar da Marinha. Disciplina é a exata execução das ordens, decorrente de uma obediência inteligente e voluntária, e não de uma disciplina baseada somente no temor. Beleza, né? Antigamente, a gente tinha uma mentalidade diferente. Quando eu era soldado, eu sequer falava com o suboficial ou o primeiro sargento, tinha até medo. Sargento, aquele bigodão, boy, avança, boy, toma e faxina, e flexão, canguru, 1, 2, era, né, pouquinho mentalidade mais diferente. Hoje em dia não, a gente já tem aquela mentalidade já instituída pela doutrina de liderança, em que os senhores hoje em dia, na minha época a gente ia para manobra, sequer sabia o que estava fazendo. Pagava lá 10 equipes na Marambaia, era mochilão nas costas, colete, capacete e danar andar. Era só andar. Mal a gente ficava sabendo quando tinha que fazer uma defensiva. A gente vai fazer uma defensiva aqui, ficava lá 2, 3 dias na defensiva, depois danava andar. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente sai, a gente planeja, né? A gente vê lá o caixote de areia, é explicado, cada qual tem a sua parcela de responsabilidade, e isso é muito bom. Hoje em dia, o militar, né, mesmo sendo da menor graduação possível, mesmo sendo recruta ou soldado, ele sabe qual é a parcela de importância dele. Eu sou o atirador da esquadra de tiro, eu sou o municiador da esquadra de tiro. A minha esquadra vai fazer uma missão durante a manobra destacada, uma missão isolada, e disso depende a missão do geral. Se eu não cumprir a minha missão, eu prejudico toda a instituição, todo o organismo que depende do cumprimento da minha missão. Então, isso é muito importante. A mentalidade mudou, e mudou muito para melhor. Hoje em dia a gente se sente parte integrante daquilo, e é isso que tem que ser mesmo. A gente tem esse espírito de equipe. Beleza? Seguindo, a punição de militares por quebra da disciplina é às vezes necessária, mas apenas para corrigir os rumos daqueles que ainda não foram capazes de fazer parte de uma equipe. Então, a questão da penalidade, camarada, quando vai lá em audiência depois de ter ferido algum dos artigos do RDM, então o camarada vai lá com o comandante, e a questão do comandante punir é exatamente para que esse militar aqui não conseguiu observar o que institui lá o regulamento disciplinar para a Marinha. Ele saiu daquela linha em que a gente precisa andar, em que a gente precisa fixar o nosso comportamento. Beleza, então, para trazer novamente esse militar para essa linha, aí sim é utilizada a punição, somente para isso. Beleza? A disciplina é necessária a fim de assegurar a correta execução das ações ordenadas. Um combatente anfíbio aprende a ser disciplinado adquirindo um senso de obrigação para com ele próprio, com seus companheiros, com seu comandante e com o corpo de fuzileiros navais. Não tenham dúvida disso, senhores. A nossa importância vai muito além de ser simplesmente um soldado. A gente é um municiador, a gente é o combatente da companhia, do pelotão, do batalhão, do corpo de fuzileiros navais e também da Marinha do Brasil. Fazemos parte de uma instituição, né, que tem um nível de confiança mediante a população muito grande. E é por isso que esse senso de responsabilidade que a gente tem que ter conosco, com o companheiro, com a instituição, vai muito além dessas questões. Porque, só um exemplo, senhores, há 3 anos atrás, em Nova Iguaçu, foi preso um sargento que tinha um curso de armeiro da gola, tá? Não era fuzileiro não. Ele tinha um curso de armeiro e resolveu fazer um bico com a bandidagem. Fazia a manutenção do armamento da bandidagem. O pessoal levava lá para casa dele, montou um paiolzinho lá, lubrificava, trocava a peça, só que os homens deram a batida lá, a Polícia Federal grampeou ele. Os senhores acham o quê? Que saiu lá o nome do José, não sei das quantas, ou Peixoto.
Claro que não, saiu bem grande lá. Sargento da Marinha trabalhava para o tráfico, e uma reportagem enorme. Então, não é o fulano de tal, é o sargento da Marinha. Daí a nossa responsabilidade em saber que, se eu estiver lá fora e qualquer que seja a ação que eu tomar, seja positiva ou seja negativa, a repercussão não vai ser só para mim. A repercussão vai ser para o meu batalhão, para a minha companhia, vai ser para o Corpo de Fuzileiros Navais e também vai ser para a Marinha. Beleza? Um fuzileiro naval aprende a ser disciplinado. A gente já leu isso, né? A meta final da disciplina militar é a eficiência em combate. Pessoal, um pouquinho mais de atenção quando destacado em vermelho, tá? De preferência, destaque aí. Pela experiência, o que eu destaco em vermelho são questões recorrentes na prova dos senhores, tá? Então, um pouquinho mais de atenção nessas questões que estão em destaque. Será demasiadamente tarde adquirir disciplina no campo de batalha. É preciso que ela seja conseguida em tempo de paz nas atividades diárias, no nosso dia a dia, né? Não adianta, quando começar o combate vai ser assim, vai ser assado. Não. A hora de saber se posicionar profissionalmente é no dia a dia, né? Esperar acontecer a coisa para a gente ser aquele profissional. Não, no dia a dia que eu vou me mostrar como aquele profissional de excelência. Sei tudo de montagem, de desmontagem, escola da peça e por aí vai, né? Aquelas questões que fazem parte da nossa rotina. O fuzileiro naval deve se comportar como um representante de uma tradicional e gloriosa instituição, e não como um indivíduo isolado. Aquele exemplo que a gente deu, né? Aquele sargento que estava fazendo, depois quando sai no jornal, não sai que era o fulano de tal, sai que era o camarada lá daquela instituição, né? Da Marinha do Brasil. Cortesia militar. Pessoal, tiver um ritmo muito acelerado, fala aí, ó, professor, um cliquezinho aí só, professor, e a gente dá uma desacelerada, beleza? Cortesia militar. Todo militar deve provas de disciplina e cortesia aos superiores, como tributo natural à autoridade de que se acham investidos por lei, manifestadas em todas as circunstâncias, por atitudes e gestos precisos e rigorosamente observados. A espontaneidade e a correção dos sinais de respeito são indícios seguros do grau de disciplina das corporações militares, bem como da educação e do grau de instrução profissional de seus integrantes. Claro, né, pessoal? Quanto mais marcialidade, quanto mais postura militar, com melhor olhos é vista aquela parcela militar ali, né? A gente vê principalmente na Ordem Unida, o camarada faz lá com marcialidade, né? Aí sim, tá na marca. Continência. A continência é a mais importante de todas as cortesias militares. A gente não tem dúvida disso, né? Essa saudação militar é impessoal e visa a autoridade, não a pessoa. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que quando eu passo pelo seu Carlos, aquele suboficial camarada lá na base de fuzileiros navais da Ilha do Governador, e presto a continência, eu não estou prestando continência ao seu Carlos, sim à autoridade do suboficial. Então, quando a gente cruza com outro militar, de hierarquia superior, a gente está prestando essa cortesia, que é a continência, ao terceiro sargento, ao segundo sargento, ao suboficial, ao capitão-tenente e por aí vai. A continência parte sempre do mais moderno, sempre parte do mais moderno. O mais antigo, contudo, porém e entretanto,
tem o dever de responder à continência que lhe é feita e dessa forma dar aos companheiros de farda uma prova da consideração e de respeito mútuo que devem existir entre os membros da família militar. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer: a continência nunca é dispensada, seja em qualquer momento do dia, da noite, eu vou prestar a continência. E ela sempre vai partir do mais moderno, né? Aí a gente vai ter aquela postura militar. E a continência, senhores, é atitude, gesto e somente. Aquela rapaziada que gosta da inclinação e sorriso, né? Nada disso, a gente não precisa disso no nosso dia a dia. Continência é atitude, gesto e duração. E só, não precisa sorrir. Tem aquele pessoal, né? Bom dia, chefe. Não precisa disso, senhores. É atitude, gesto e duração. E vai sempre partir do mais moderno. Sempre partir do mais moderno. E é importante a gente saber que, partindo do mais moderno, lá ó, o mais antigo tem o dever e a obrigação de responder. Tranquilo? Pessoal, ó, qualquer momento, não fiquem com dúvida. Qualquer momento, pessoal, pô, é isso. Não tem problema contra raciocínio. A retomada de raciocínio, nada disso. Pode interromper e perguntar a qualquer momento. Em horário de recreação, é dispensado? Então, horário de recreação, a continência pode ser dispensada? Não. Qualquer momento do dia, da noite, local, tá lá passando o mais antigo, a gente, ó, simplesmente, continência individual é a saudação que o militar isolado faz à bandeira nacional, ao hino nacional, aos superiores e também a outras autoridades. A continência individual não pode ser dispensada. Ela é feita a qualquer hora do dia ou da noite. Os elementos essenciais da continência individual são a atitude, o gesto e a duração, de acordo com a situação dos executantes. Apresentações e também tratamento entre militares. Um fuzileiro naval que se apresenta ou for apresentado a um superior assume a posição de sentido e anuncia seu posto ou graduação, nome e função, né? Soldado fuzileiro naval André Luiz Ferreira Lima, mensageiro do curso por correspondência. E simples assim, né? A praça para falar ou apresentar-se a um oficial, aproxima-se, deixa uma distância aproximada de dois passos, assume a posição de sentido, faz a continência, desfazendo após a apresentação pessoal, independente de ordem, permanecendo, entretanto, na posição de sentido. O aperto de mão é uma forma de cumprimento que o superior pode conceder aos subordinados. O fuzileiro naval nunca estende a mão ao superior na ocasião de cumprimentá-lo, mas se este o fizer, não poderá recusar-se a apertá-lo. Então, se eu, como mais moderno, quero cumprimentar o superior, eu vou utilizar o aperto de mão? Não, vou utilizar o que? A continência. Mas eu, como mais antigo, posso cumprimentar o mais moderno com um aperto de mão? Pode. Posso, né? Não posso? Tranquilo. Pessoal, e uma coisa que a gente vai ver: o mais moderno nunca estende a mão para o mais antigo. Tranquilo? E outra questão aqui, que a gente vai separar do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Normalmente, quando a autoridade passa apertando a mão do subordinado, normalmente o subordinado faz o quê? Né? Faz aquela continência e depois aperta a mão do subordinado. Senhores, isso é na nossa rotina, no nosso dia a dia. Para efeito teórico, o mais antigo estendeu a mão, o mais moderno tem a obrigação de cumprimentá-lo. Simples assim. Aqui não está dizendo que tem de prestar a continência antes.
Isso é usual. Porém, contudo e entretanto, lá para nossa prova, é isso aqui, beleza? A gente vai ver em várias situações diferentes na nossa rotina da questão teórica. No caso da parte mais moderna, se estender a mão também não vai estar errado. Não, o mais moderno, ele vai utilizar como cortesia para o superior a continência. O aperto de mão é uma cortesia que o superior pode proporcionar ao subordinado. Mas se este fizer, não poderá recusar. Se este o fizer, claro, se o mais antigo vai estender a mão, Não, você acha que o mais moderno, não, olha aqui, ó, aperto de mão é uma forma de cumprimento que o superior pode conceder aos subordinados. O fuzileiro naval nunca estende a mão ao superior na ocasião de cumprimentá-lo, mas se este o fizer, não poderá recusar-se a apertá-lo. Tranquilo? Ou seja, sempre o mais antigo que está estendendo a mão. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. A apresentação ainda, né, dentro das questões de tratamento. Em recinto coberto, a praça armada de fuzil não faz ombro-arma para falar ou apresentar-se ao superior, assumindo apenas a posição de sentido. Tranquilo, isso aí já é uma questão já da nossa prática, do nosso dia a dia, sem problema. Para retirar-se da presença do superior, o combatente faz-lhe a continência e pede licença para se retirar. Concedida a licença, o militar faz a meia volta regulamentar e inicia o seu deslocamento com o pé esquerdo, né? Então, ó, permissão para me retirar. Beleza, permissão concedida, fez lá a meia volta, né? E perna esquerda e sai da presença do superior. O combatente anfíbio chamado por um superior apressa-se para atendê-lo. Se no quartel, no navio ou mesmo em campanha, acelera o passo e na distância apropriada faz o alto, seguido da continência. Aí, né, tem os poréns e os entretantos. Senhores, o mais antigo chamou, né? O combate, avança. Aí, né? Opa, tô indo aí, sub. E só acelera o passo, beleza? Não vai, né? Tô indo aí, sub. Vai desse jeito. Então, se senhor sub, eu estou indo aí. E vai lá, né? Num passo um pouquinho mais acelerado. Não precisa, como a gente vê aí o camarada, ó, e rompe marcha e vai no rompe, não precisa disso. É apenas uma demonstração de respeito. Já que o mais antigo está chamando, eu vou atendê-lo prontamente. É simplesmente romper e vai lá naquele passo um pouco mais acelerado. Não precisa correr, não precisa ir lá no marcha. Quando o fuzileiro naval que está fumando ou conduzindo pequeno embrulho com a mão direita encontrar um superior, passa para a mão esquerda o cigarro ou o embrulho e faz-lhe a continência regulamentar. Aí está o camarada, né, lá na calçada, andando lá pelo complexo naval da Ilha do Governador, em frente ao batalhão Riachuelo, vai cruzar com o superior, aí está lá o camarada com uma caneta na mão. Aí, ó, simplesmente vai passar pela autoridade, e vai passar e vai embora. Não, senhor, é roubo, não. Passa a caneta para a mão esquerda e quando cruzar com o combatente lá, ó, simplesmente isso, não precisa sorrir, atitude, gesto e duração e segue o enterro, beleza? Se o combatente encontrar um superior numa escada, cede-lhe o melhor lugar e saúda-o fazendo alto com a frente voltada para ele. Senhores, qual é o melhor lugar numa escada? A gente numa escada tem o lado do corrimão e o lado de dentro. E o lado de dentro da escada. Ou seja, eu vou ceder o quê? O lado de fora para o mais antigo tropeçar aqui, ó. Cair pelo corrimão? Não, sou mais moderno, né? Vou ficar ali no corrimão, voltar à minha frente, oferecer o lado interno para o mais antigo, proteger o mais antigo, né? Olha o lado interno da escada para o mais antigo, ó. Beleza? Tranquilo.
né? Sem estresse. Todo fuzileiro deve se levantar sempre que passar uma tropa nas proximidades de onde se encontra. Caso esteja andando, deverá parar, voltando à frente para essa tropa. Tranquilo, nada diferente do que a gente faz, né? A tropa está passando, a gente volta à frente para a tropa. Aqui não fala pela a questão da continência, né? Mas normalmente o que acontece? Tem um mais antigo conduzindo a tropa. Então o mais antigo, quando passa, a gente saúda lá o mais antigo, né? Beleza, tranquilo. Tropa passou, estou sentado, vou levantar. Efeito de prova, então não presta continência, mais antigo. Não, efeitos de prova, a gente fica aqui com a questão teórica, tá? A gente presta continência por um ato contínuo. Por quê? Toda vez que a gente cruza com o superior, a gente não tem que prestar continência? Se a tropa está sendo ali guiada por um mais antigo, né? Mas, para efeito didático, quando vier lá na prova a questãozinha, todo fuzileiro deve e tal, das opções abaixo, né? Qual é a que está correta? Aí, ó, se levantar sempre que passar uma tropa nas proximidades onde se encontra, né? Tranquilo? Mesma situação da escada ali, né? Mesma situação da escada. Vai voltar à frente pro mais antigo lá, né? Deixar o mais antigo passar no lugar mais protegido ali da escada. No quartel, navio ou outro estabelecimento militar, a praça diariamente faz auto para a continência ao comandante na primeira oportunidade que o encontrar. Beleza? Então, pessoal, a gente está falando da questão do comandante. A primeira vez no dia que eu encontrar o comandante, eu vou fazer o que? Ó, mesmo que eu estou andando, vou cruzar com o comandante. Se é a primeira vez no dia, eu vou parar e prestar a continência parado. A primeira vez no dia que eu encontrar o comandante, não interessa se é de manhã, se é na hora do picado, se é já na hora do licenciado. É a primeira vez que eu estou cruzando com o comandante, então essa continência vai ser parado. Simples assim, vai ser parado. Primeira vez que eu cruzar com o comandante, vou prestar a continência parado. E das outras vezes, gira a cabeça com vigor, encarando. Fora dessas dependências, cumprimenta ao superior sempre que o encontrar. Beleza? Então, das outras vezes, usualmente, é isso que acontece? Não, claro que não. Usualmente tem combatente que para 10 mil vezes ao dia. Toda vez que passa pelo comandante, presta aquela continência parada. Não, né? Normalmente no nosso dia a dia, outros, toda vez que passa pelo comandante, presta continência. E é isso que acontece na nossa rotina. Para efeito teórico, aqui, senhores, efeito teórico para a prova dos senhores, isso aqui é o que nos interessa. A primeira vez que eu encontrar o comandante no dia, não interessa o período do expediente, eu vou parar e prestar a continência. E das outras vezes, vou encará-lo firmemente, girando a cabeça vigorosamente. Simples assim, né? O comandante está ali, simples assim. Quando o militar entra em um estabelecimento público, percorre com o olhar o recinto para verificar se há algum superior presente. Se houver, o militar, do lugar onde está, faz-lhe a continência. Ah, por que isso aqui? A gente está falando de tradições navais. A gente vai lembrar, né? Não os senhores, mas quando eu entrei na Marinha, o licenciado, o regresso, o militar era obrigado a andar fardado. Então, era muito comum acontecer esse tipo de situação. Você sair de bordo ou no momento de ir para bordo, passar em algum estabelecimento público e encontrar por lá um outro militar que com certeza estaria fardado. Estando fardado, eu vou adentrar esse estabelecimento público, vou percorrer com o olhar para ver se tem um outro militar e de onde eu estiver, saudar lá o militar que já está dentro desse estabelecimento. Isso, né, a gente está falando das tradições navais aí, que hoje em dia a gente não tem mais necessidade, dado vários fatores sociais, né,
principalmente relacionados à violência urbana, a gente não anda mais fardado. Mas aqui a gente está falando de uma circunstância em que ambos estão fardados. Tranquilo? Então, ó, não vamos esquecer. Entrei lá no estabelecimento público, vou percorrer com um olhar para ver se tem outro militar. Ah, tem lá no fundo. Aí, ó, simplesmente saudei e vou entrar no estabelecimento. Um fuzileiro naval que entrar em um quartel ou navio deverá prestar a continência à bandeira nacional, se é claro, né, se estiver hasteada, e apresentar-se imediatamente ao oficial de serviço. A gente faz isso todo dia, né, pessoal? Não na hora do regresso. Por quê? Porque a bandeira nacional não está hasteada. Contudo, porém, entretanto, a gente se apresenta ao oficial de serviço, né? Toda vez que a gente entra a bordo, a gente se apresenta lá ao oficial de serviço. Não para na sala de estado. Mesmo que o oficial de serviço não esteja lá, tem o seu representante, o contramestre, né? No mínimo, passa lá, roupê, e entra a bordo, não é isso? Quando dois militares se locomovem juntos, o mais antigo dá a direita ao mais, ou o mais moderno dá a direita ao mais antigo, ou seja, o mais moderno estará sempre à esquerda do mais antigo, sempre. Depende da situação, né? A gente vai ver que há situações em que isso pode não acontecer. Por exemplo, numa calçada, o mais moderno deslocar-se-á, deixando o lado interno da calçada para o deslocamento do mais antigo. Ah, beleza, estou aqui numa calçada, aqui está a rua, né? Roupê, eu sou mais moderno, deveria estar à esquerda do mais antigo, mas eu vou deixar aquele espaço mais perigoso da calçada, podendo um carro desgovernado subir a calçada e pegar o mais antigo? Não, claro que não, né? Eu, como mais moderno, vou proteger o mais antigo. Aquela mesma situação da escada. Vou dar o lado mais seguro para o mais antigo. Então, meu chefe, fica desse lado aqui, fica desse lado. Tem que ser o mais antigo, mas, né? O procedimento correto é esse, eu tenho que estar protegido. E vai lá, né? Do lado direito do mais antigo. Em embarcações ou viaturas, o embarque é feito do mais moderno para o mais antigo. Por quê? No ônibus, quem é que fica lá no fundão? Os mais modernos. Imagina se primeiro vai entrar o mais antigo e ocupar o ônibus, né, da frente ou da proa para a popa. Nada disso, né? Então, o pessoal que vai para o fundo entra primeiro e vai ocupando lá, né, da ré para frente. Beleza? E na hora do desembarque? Por ocasião do desembarque, os militares saem em ordem decrescente de antiguidade. Então, ao entrar, entra primeiro o mais moderno e ao sair, sai primeiro o mais antigo. Exceto quando na inspeção só tá aqui embaixo. Aí não é, tá na minha área. Posso falar. Os lugares de honra deverão ser reservados aos mais antigos. Lugares de honra reservados aos mais antigos. Antigamente, pessoal, na minha época, né, época da Marinha Romântica, existia, cada unidade tinha o seu ônibus de licenciado. Aí tinha um ônibus, né, ônibus para Campo Grande, outro ia para o centro, outro ia para a Baixada, e o pessoal de bordo que embarcava. E, claro, as praças, né? E aí daquele que sentava lá, no lugar de honra do ônibus, era aquele banco mais alto ali, né? Normalmente era o sub mais antigo que ficava ali. E aí daquele que sentasse lá naquele lugar do suboficial. Então, ó, só pra gente exemplificar, os lugares de honra deverão ser reservados aos mais antigos. E tá aí, pra gente finalizar, a correspondência, né? A correspondência das Forças Armadas. Ou seja, quando a gente fala aqui em o soldado, a gente tem soldado também, tanto na aeronáutica, quanto na marinha, quanto no exército. Cabo, a mesma coisa. Terceiro, primeiro e segundo sargento, a mesma coisa. A gente começa a diferenciar quando a gente fala em subtenente, suboficial. Suboficial na marinha e lá na aeronáutica, e subtenente no exército. Aí a gente vai para os aspirantes. Aspirante vai ser chamado aquele que aspira ser um oficial, né?
tá em aprendizagem ainda, vai ser aspirante tanto no Exército quanto na Aeronáutica e na Marinha. Guarda Marinha, beleza? Primeiro tenente, tudo em equivalência. Quando a gente chega em capitão, vai ser capitão tanto no Exército quanto na Aeronáutica, mas na Marinha vai ser capitão tenente. E a gente passa por os oficiais superiores. Na Marinha a gente vai ter quem? Capitão de corveta. Equivalendo a corveta, a gente vai ter o major. Equivalendo a fragata, a gente vai ter o tenente coronel. E fechando os oficiais superiores, coronel no Exército, na Aeronáutica, e na Marinha, capitão de mar e guerra. Beleza, a gente vai para os oficiais generais. Contra almirante na Marinha, começando sempre brigando, né? General de brigada no Exército e brigadeiro do ar na Aeronáutica. Começando brigando. Vice-almirante na Marinha, general de divisão no Exército e major brigadeiro na Aeronáutica. Almirante de esquadra na Marinha, general de exército, né, no Exército Brasileiro, e tenente brigadeiro lá na Aeronáutica. E em tempo de guerra, só e somente em tempos de guerra, a gente tem almirante na Marinha, a gente tem marechal no Exército e, diferenciando, marechal do ar na Aeronáutica. Beleza? Isso aqui é bom os senhores darem uma queimada com mais calma e gravar principalmente a parte de oficiais generais. Beleza, pessoal? Principalmente a parte de oficiais generais. E com isso a gente encerra esse capítulo e vamos para outra aula. Ok, e aí, pessoal? Vamos lá, né? Mais um capítulo do livro do Manual Básico do Fuzileiro Naval, capítulo 4. Legislação pertinente não a qualquer militar, mas aos militares da Marinha. Então, pessoal, lembra da aula passada quando a gente falou na questão da disciplina e da hierarquia? O que é a disciplina? Não é o acatamento, a observância das normas, regulamentos, leis, ou seja, disso aqui. Então, para se ter uma postura militar, um comportamento militar, ou seja, para ser um militar disciplinado, não tenha dúvida, senhores, é essencial a gente conhecer o que normatiza, o que regula a nossa profissão, beleza? E vamos aí a essas legislações pertinentes. A primeira delas não poderia deixar de ser aquela que é a mais importante, né? Constituição Federal. A Constituição Federal é a lei suprema de um país, a partir da qual todas as demais devem se subordinar. Ah, mas espera aí, e se a lei não se subordinar à Constituição Federal? Existe isso? Até existe, mas para isso também existe uma corte máxima e existe o judiciário para julgar esses casos. Se por uma eventualidade alguma norma não estiver subordinada à Constituição Federal, o juiz lá vai julgar o quê? Uma norma ou um regulamento inconstitucional e vai tornar nula qualquer tipo de consequência ou ação decorrente dessa norma, regulamento e por aí vai. Então, não adianta simplesmente criar normas e regulamentos. Tem de, por obrigação, estar subordinada à Constituição Federal. A Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada em 8 de outubro de 1988, a última, né? A última Constituição que nós tivemos. E procura instituir um Estado democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais e políticos, garantindo o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e também à propriedade.
As Forças Armadas estão previstas no artigo 142 da Constituição Federal. Conforme este artigo, as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. A Constituição destinou às Forças Armadas a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e também o que, a garantia da lei e da ordem. E essa garantia da lei e da ordem, ultimamente, devido às questões sociais relacionadas à violência urbana, a gente tem visto muito, né? Tem visto muito. Isso aí, operações mais recentes, principalmente o ano passado, né? Quem participou aqui, acredito que o pessoal deve ter ido, Operação São Francisco, vulgarmente chamada de Maré. Beleza? A Constituição Federal proíbe ao militar a sindicalização, a greve e a filiação a partidos políticos. A gente vai fazer uma aspas aqui. A Constituição Federal, proíbe ao militar a sindicalização, a greve e a filiação a partidos políticos, mas a gente não tem visto militares filiados a partidos políticos, militares fazendo greve, né? Recentemente lá, né? No estado do norte lá, militares fazendo greve. A gente está vendo? Tem visto. A gente vai separar, né, o que está acontecendo recentemente das nossas questões teóricas. Por mais que a gente tenha visto aí, por exemplo, na última eleição, eu vi lá na saída do Bananal um suboficial fazendo campanha política ali na saída do Bananal. E ele mesmo estava se candidatando aí a cargo político. Por quê? A Constituição, por um entendimento do judiciário atualmente, né, em que a questão deve ser garantida ao indivíduo, esse indivíduo, sendo ou não militar, deve ter garantido os seus poderes, né, de poder se manifestar politicamente também. Isso é um entendimento à parte, tá? Mas a Constituição proíbe, beleza? Caiu na prova. Militar pode? Não, não pode. A Constituição proíbe ao militar a sindicalização, a greve e a filiação a partidos políticos. E ponto final. Tranquilo? Beleza? A gente separa, né, o que a gente tem visto na mídia do que está previsto na Constituição. Estatuto dos Militares regula a situação, obrigação, deveres, direitos e prerrogativa dos membros das Forças Armadas, tanto da ativa quanto da inatividade, respeitando-se os preceitos fundamentais da hierarquia e da disciplina. Pessoal, a gente vai sempre ver isso aqui, disciplina e hierarquia. Por quê? São a base institucional das Forças Armadas. É o pilar, né? É a base de sustentação de qualquer que seja a Força Armada. Então a gente vai sempre conviver com a questão da disciplina e da hierarquia. O Estatuto dos Militares contém normas sobre valores e a ética militar, tempo de compromisso militar, férias, licenças e outros afastamentos, agregação, exclusão e licenciamento do serviço ativo e outras especiais, né? Outras situações especiais. Regulamento disciplinar para a Marinha, ou simplesmente RDM, tem como propósito a especificação e a classificação das contravenções disciplinares e o estabelecimento das normas relativas à amplitude e à aplicação das penas disciplinares, a classificação do comportamento militar e também, a interposição de recursos contra as penas disciplinares. Então, para quem quiser se montar, eu dei azar, me envolvi numa situação em que, infelizmente, né, juntamente com outros militares, eu me vi escorregando ali, dei uma patinada. Beleza, mas o próprio RDM que traz lá, né, a indicação do que é contravenção disciplinar, ele também vai falar para os senhores o que pode ser antecedentes, ou, né, bons antecedentes, o que pode ser principalmente atenuantes. Eu tenho só 6 meses de marinha.
Será que é um atenuante eu ter cometido um erro? E será que o comandante pode levar em consideração isso, eu ter apenas 6 meses? Não só pode, como deve levar em consideração, porque não está previsto lá no RDM que é uma atenuante militar com menos de 6 meses de serviço. Então, né, coloca isso lá na defesa dos senhores, defesa prévia, né? E a gente tem direito a essa defesa prévia. Vai colocar lá como atenuante isso e por aí vai, né? Entende-se por contravenção disciplinar toda ação ou omissão contrária às obrigações ou deveres militares estabelecidos nas leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor que fundamentam a organização militar, desde que não seja configurado como crime pelo Código Penal Militar. Aí, né, a gente se vê entre a cruz e a espada. O que é contravenção disciplinar e o que é crime militar? Não tem para onde correr, tem que ir lá, ó, dar uma queimada. Por quê, senhores? É estar entre o céu e o inferno, dependendo da situação. O camarada saber o que é uma contravenção disciplinar e saber o que é crime militar, senhores, é de extrema importância. Quer ver só uma situação típica? Vamos lá. Eu tô lá, né, soldado, aí ó, tocou avançar. Pô, tocou avançar, eu, vou embora, né? Aí quando você tá indo lá, cruza lá com o sub. Aí o sub, ô boi, avança aqui, o combate. Me safa aqui, ó. Pega essas 4 cadeiras e deixa lá no rancho. Aí você, ó, coça a cabeça, aí olha pro relógio, ô sub, ô boi, vai lá logo, boi, logo lá. Faz isso, depois você vai embora. Você vai embora. Então, safa, tá paga a missão. Aí você olha pro sub, pô, sub, já tô com licença, vou não, sub. Pô, você tá de guerra, né, sub? Não, pô, tô de guerra não. Aí você, sub, tá não, sub. Tô indo, fui. Senhores, contravenção ou crime militar? Crime militar, senhores. Deixar de cumprir ordem é uma coisa. Se negar a cumprir ordem, é crime militar. Simplesmente o sub, oi, avança aqui, tem preso o homem do comandante, avança comigo lá para a sala de estado. Vai chegar lá, vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Os senhores vão lá, depois de fazer o exame médico, lavrar do auto, assinar do auto de prisão, vai para azul, senhores. Vai para azul. Quer ver a mesma situação daquele camarada que deu uma queimada no RDM? Mesma situação, tocou, o camarada tá indo embora, ô boy, o sub chama, ô boy, avança aqui, pega essas 4 cadeiras e leva lá pro rancho. Aí você, ó, muito safo, sim senhor sub, agora mesmo. Aí o sub se põe, aí o sub, até amanhã então, combatente. Aí o sub vai embora. Aí você, ó, fui, deixou as cadeiras lá e foi embora, meteu o pé. Aí no outro dia, tá o sub lá, ó, só esperando o bobinho chegar. Aí, ó, avança, boi. Pô, as cadeiras aqui, ó. Cadeira aqui. Sub, caramba, eu tive uma amnésia ontem, sub. Mas essas cadeiras, eu vou levar as 4 de uma vez só, sub. Aí pega as 4, ó. Na brabeza, vai levar pro rancho. Pô, mas pô, é bom, tem amnésia, mas é bom. Se safou. O máximo que o sub vai fazer é o quê? Vai, ó, RDM, deixou de cumprir ordem. Deixou de cumprir a ordem no mais antigo lá, né? Vai colocar, enquadrar lá no artigo 7º, item tal lá do RDM, né? Deixou de cumprir ordem. Olha só, está entre o céu e o inferno, numa pequena atitude, onde o camarada tendo conhecimento, eu não estou falando para os senhores fazer isso, não. Mas é apenas um exemplo daquele que detém o conhecimento e aquele que não detém o conhecimento. E não é só nessa questão não, existem tantas outras questões que é importante os senhores saberem. Senhores, eu quando fui a cabo em 95, tinha um campanha da minha turma que, ó, queimava direto. Eu não tinha amadurecimento suficiente para entender. E nem tive um mais antigo que, pelo menos, me conduzisse num determinado caminho. Ó, boy, vou dar uma queimada aí, pô.
a gente não está na Marinha, o que regula o nosso comportamento na Marinha? As leis, as normas e os regulamentos. Sendo o principal regulamento o disciplinar para a Marinha. Então nada mais conveniente, se eu quero ter um comportamento padrão, quero ser aquele cara marreta, mas nada mais conveniente para minhas questões profissionais do que eu saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Nada mais conveniente. E eu vi aquele cabo queimando, hoje em dia eu entendo, o camarada era muito mais amadurecido do que eu já naquele tempo. Pode falar. Um campanha meu, ele estava na hora, abandonou na hora e foi assistir televisão. Se enquadra como crime? Crime, abandono de posto. Crime militar. Pode ser de outros também. A pergunta foi sobre abandono de posto. Abandono de posto, campanha ainda saiu para ver televisão, né? Crime, agravante. Pode falar. Digamos que tomar conta ali do alojamento em si. Mas também tem televisão, que é um dos locais que ele deve avaliar frequentemente. Ele entrou. O camarada entrou logo depois e falou: "Oi, tá preso, tá vendo televisão." E aí? Então, senhores, aí o nosso camarada está falando o seguinte: tô lá de plantão de alojamento, né? No alojamento tem várias áreas incumbentes ali, aí o camarada foi lá fazer uma verificação, né? Fazer uma verificação lá na sala de vídeo, televisão, e o malandro pegou e, boy, tá fora do posto, esteja preso. Senhores, para isso existe o RDM, que, entre outras coisas, não só classifica as contravenções disciplinares, como também prevê o que? A defesa dos senhores. Aí, né, não está previsto lá que o militar pode fazer por escrito, pode inclusive trazer um advogado, o que seja. Ele tem o direito de defesa, na defesa o camarada vai passar o que houve. No momento, né, aí, estando de serviço de plantão de alojamento no dia tal, tendo percebido um movimento estranho no compartimento de vídeo, ao fazer a verificação dessa situação, fui surpreendido pelo polícia ou pelo sargento fulano de tal, ao qual se dirigiu a mim sem que eu pudesse me explicar. Aí coloca a situação que ocorreu, né? Acusando, fazendo a colocação de que eu estava abandonando o posto, quando na verdade eu estava acabando de fazer a verificação. E vai dos senhores colocar isso, e quanto mais a questão for contundente, ou seja, eu como testemunha dessa situação tenho o militar fulano de tal, assim como também viu parcialmente a situação, o fulano de tal, gostaria que fosse visto a câmera que faz a filmagem da localidade, que pode também comprovar o que eu estou falando, e vai colocando lá, né, na sua defesa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pô, chegou atrasado aquela bola. Pô, boy, chegou atrasado, paga 10 aí. Você fala: "Pô, pagar descumprimento, mas punição de físico assim." Então, a flexão tem um entendimento de que não é uma punição. Não é uma punição. Porque o combatente está contribuindo, não está o camarada ainda. Contribuindo com o tráfico, o camarada tem que ir. Vou fazer as barras lá. Então, é uma forma do camarada, né, fazer hoje em dia é uma prática que não é tão recorrente. Na minha época era muito recorrente. Não era só flexão, canguru doido, vai. Fala comigo, fica no canguru. Ficava no canguru lá, ficava no canguru e vida que segue. Claro que a gente não vai se sentir pormenorizado por conta disso. A vida militar é assim, a vida militar é uma vida mais rústica. É uma vida mais rústica, então eles não tenham dúvida disso.
jamais os senhores vão ver lá o camarada, que é a hierarquia, senhores. E a disciplina, existe desde que o mundo é mundo. Qualquer agrupamento de pessoas vai estar previsto, vai sempre surgir ali uma cabeça mais pensante que a outra, aquela que vai liderar o grupo, então sempre vai existir isso. Então isso é só, vai muito do momento, tá? Se o camarada se sente ofendido, qual é o meio? Permissão para representar. Esse é o meio correto. A gente tem sempre aquela cumpre e depois condena. Permissão para representar. Permissão concedida. E o senhor vai relatar lá. É claro que para relatar, a gente tem que ter conhecimento do RDM. Tem que saber qual foi o artigo que o feriu lá no RDM no trato com o mais moderno. Então, se vocês terem ideia, no RDM está previsto até o olhar de Sorlaio para o mais antigo. O que é o olhar de Sorlaio? Mais antigo fala alguma coisa, tu? Pegou, você olhou de Sorlaio para o mais antigo. Sorlaio, isso é o olhar de Sorlaio. Aquele olhar 43, né, o camarada? Pegou, é o mais antigo, ó. Vou te colocar no livro, tá bom? Vou fazer a parte de ocorrência aqui porque você olhou de Sorlaio para o mais antigo. Está lá previsto. É só para a gente ter uma ideia do que é o RDM, tá, pessoal? É bom. Pode falar. As situações, às vezes, requer que seja feito isso. A parte de ocorrência, tá, pessoal? Não quer dizer que você está punindo o militar. Na verdade, a punição não é o mais antigo que dá. Só quem pode punir é quem? O comandante. Então, na verdade, você está participando, relatando ao comandante uma situação que ocorreu, que feriu o que prevê o comportamento militar, feriu o que prevê o regulamento disciplinar para a Marinha. Beleza? Aí, o militar, é claro, vai ter o direito de defesa dele, vai informar lá o que houve na situação que ele deu aquela escorregada. Beleza? Vamos seguir. Vamos seguir então, pessoal. RDM, a gente já leu isso aqui, né? Artigo 7º. Artigo 7º do RDM enumera as contravenções disciplinares. Tem mais de 50 itens nesse artigo 7º. Beleza? Código Penal Militar. Código Penal Militar ou simplesmente CPM, legislação especial que abrange a aplicação da Lei Penal Militar e define os crimes militares. Então, quem é que define os crimes militares? O Código Penal Militar, bem como as normas gerais e os princípios que regulam a aplicação da Lei Penal Militar. Na forma dos artigos 9º e 10º, são crimes militares em tempos de paz os crimes praticados por militar da ativa em uma das seguintes hipóteses: quando a vítima for militar da ativa, quando praticados em local sujeito à administração militar e quando em serviço, em formatura ou mesmo em manobra. Ainda, praticados por qualquer pessoa, mesmo que civil, em uma das seguintes hipóteses: quando contra o patrimônio sob a administração militar ou contra a ordem administrativa. Aquele camarada que infiltra em uma organização militar, ele pensa que vai para a justiça civil? Não, negativo. Se ele causou algum dano, ele vai para a justiça militar. Quando a vítima for militar em local sujeito à administração militar, local sujeito à administração militar. Opa! Quem conhece a Praça do Avião, atrás da Praça do Avião, lá na Ilha do Governador, né? Estrada do Galeão, tem lá o Tribunal Militar, local sujeito à administração militar. Quando a vítima for militar em formatura, em manobra ou em prontidão. Ano retrasado, né? Ali na própria Estrada do Galeão, vinha vindo lá um comboio militar do Batalhão Naval da Ciapol, né? Balizando ali para ninguém passar. Veio um doido e levou o batedor, jogou ele ao chão,
danificou a moto, inclusive, e entrou, furou o bloqueio e foi lá o camarada no zigue-zague dentro do bloqueio. O camarada fez alto pro camarada, nada, o camarada conseguiu, colocou em risco, já tinha atropelado o patrulheiro, colocou em risco a vida de outros militares. Sargento numa viatura, M16 na mão, um único disparo, acertou no pescoço do camarada. E tocou, ele tinha acabado de vir do aeroporto, tinha ido buscar a irmã dele no aeroporto, perdeu a direção, bateu no poste, infelizmente veio a falecer, e a própria irmã dele depois disse que ele tinha dado um tapinha, né? Pegado um baseado, infelizmente deu no que deu. Se ele tivesse sobrevivido, ia responder onde? Na Justiça Civil? Negativo, ia lá para a Justiça Militar. Quando a vítima for militar no desempenho de serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública ou em função de natureza militar, mesmo que em local não sujeito à administração militar. Então lá quando a gente fala do GLO, caso, agora não é mais, né, vagabundo, agora é a POP, né, tem que chamar, caso a POP lá venha a cometer algum tipo de delito contra lá o camarada militar, ele vai responder na Justiça Militar. Senhores, Justiça Militar, muito cuidado, principalmente senhores que dão serviço de sentinela. Existe lá uma coisa chamada de regras de engajamento. Regra de engajamento. Toda unidade tem lá sua ordem interna que traz tudo reguladinho. Então, é por isso que é importante a gente saber onde está pisando. É importante pegar, vou ler a ordem interna nada. Muitos oficiais de serviço, o que faz? Quando dá entrada de serviço, né? Ó, lê aqui, ó, a ordem interna para o pessoal que está entrando de serviço. Não é de agarra, senhores. Não é de agarra. Eu já vi acontecer no Paysandu em 94. Tava lá sentinela, o dono do morro, o tal de Mamaco. O que acontecia? Antigamente, hoje em dia não, mas o muro do Paysandu era ali, ó, coladinho na favela, era mais baixo, tá? Hoje não tão baixo assim, não tinha nem a cerquinha de armado. Então o que acontecia? A polícia subia o morro lá, o que a vagabundagem preferia? Preferia pular para dentro do batalhão, correr por dentro do Paysandu, né? Quem conhece lá, e sai lá na Praia da Rosa, aí ó, deu linha. Já era, a polícia não pegava. Até que ele deu azar. Um combatente anfíbio, estava de pau, aí simplesmente ele viu o camarada pular, o primeiro que pula ali, alto e pau. Perito atirador, acertou na cabeça do combatente. O combatente, ó, pum, na mesma hora. Só que quem era o indivíduo? Era simplesmente o tal de Mamaco, o dono do morro. Quando o pessoal viu o primeiro cair, o que fizeram? Pularam de volta, voltaram para a favela. Nunca mais ninguém quis pular para dentro do Paysandu, tá? É claro que teve. Segura aí, pessoal. É claro que teve uma certa retaliação. A gente ficou aí uns 3 meses sem poder sair ali pela Pichona. Trancou, fechou o portão da Pichona, o pessoal só passava do Bananal, pertinho, né? Sair do Paysandu e lá sair pelo Bananal. Coisas que acontecem. Por que eu estou falando isso? Se a gente conhece as regras de engajamento, a gente vai saber, qual é o procedimento? Tá tendo ameaça diretamente ao indivíduo, às instalações? Não, o camarada correu e deu as costas para mim, tá indo nem em direção às dependências da unidade, está correndo rente ao muro e vai sair lá na Praia da Rosa. Vou mirar para acertar na cabeça do camarada? Qual é a regra de engajamento? Alto, opa, tiro pro alto, beleza, dá um pro alto, nada, dá outro pro alto, nada. Agora ele já está ameaçando a sentinela fisicamente. Aí vou acertar onde? Na cabeça dele? Claro que não, nas partes inferiores. Então, senhores, se por uma eventualidade os senhores acertarem fora dessas circunstâncias, aí a gente volta à questão da justiça militar. O juiz militar não é qualquer juiz, senhores, não é qualquer juiz. Quando o senhor chega lá, ele sabe de cor e salteado o que está previsto. Aí vai falar assim para você, você, então na tua unidade
não está previsto a ordem interna número tal, que o item do artigo tal está prevendo isso, isso e isso? O senhor não sabia, não? É exatamente. Errou. Porque aí eu falo assim, ué, Paulo, o senhor está aqui na tua CR, o senhor é perito atirador, o senhor acerta um alvo, quantos metros? 300 metros, né? 200? Então, o senhor acerta um alvo que parece uma mosca a 200 metros, o cidadão estava a 10 metros de você, por que você não acertou na perna dele? Não, está previsto? Então, ó, senhores, ó. Aí o pessoal fala assim, pô, a Marinha não fez nada. Muita gente vê aí certas condenações, aí o camarada fala assim, pô, e o pior, a Marinha não fez nada. Senhores, a Marinha não pode fazer nada. O Judiciário tem a sua independência. Por mais que os senhores vão adquirir um advogado, se não tiver, vai vir um advogado público para defender os senhores, mas ó, é cajado, senhores, sejam rasteiros. Saibam que o comportamento militar é regulado, não é de agarra. Então, ó, normas, regulamentos, a gente tem que estar seguindo essas normas e regulamentos. Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque, ó, eu quero ter uma carreira brilhante e eu não quero ter problema. Então, senhores, a partir de agora, os senhores já sabem. Está lá no posto, faz o que marca, para quando garrar, se garrar, os senhores poderem ser absolvidos. Chega lá para o juiz, eu segui o que está regulado, está regulamentado pela ordem interna número tal, no seu artigo tal, no item tal, que está previsto isso, isso e isso, que foi o que eu fiz. O juiz tem um verbo que diz, o juiz é escravo da lei, o juiz é escravo da lei. Simplesmente ele tá bom, tá, beleza, não tem o que fazer. Beleza, senhores? Então vamos lá, seguindo aqui, Código de Processo Penal Militar. Código de Processo Penal Militar codifica toda a matéria relativa à parte processual penal militar em tempo de paz ou em tempo de guerra, sem ter o seu aplicador de recorrer à legislação penal comum, salvo em casos muito especiais. Possui normas também para a condução dos inquéritos penais militares, o qual é o procedimento adequado para a investigação dos crimes militares. Aqui, né, senhores, muitos vão escolher escrita e fazenda. Aqueles que escolherem escrita e fazenda, né, claro, vão estar bastante familiarizados com isso, porque normalmente é o escrito e fazenda que vai servir de escrivão, seja na sindicância, seja no inquérito policial. E aí, ó, nos inquéritos policiais, eles vão colocar o Código de Processo Penal Militar embaixo do braço. É lá que vai falar como eu vou escutar as testemunhas, como é que eu vou conduzir as diligências e por aí vai, né? A forma como eu vou conduzir esse inquérito policial militar vai estar, ó, exatamente aqui. Beleza, Lei de Remuneração dos Militares. Todo mundo gosta do faz-me rir e é importante a gente saber quais são os nossos deveres e quais são os nossos direitos. Ah, meu filho nasceu, o que eu vou ter direito? Tem gente que cola as placas, filho nasceu, o camarada fica tão emocionado que ele esquece que ele pode ter um soldo, né? Um soldão lá, como auxílio natalidade, tem direito à obra do berço, esquece de tudo isso. Sua sogra morreu. Oh, como é que é? Sua sogra morreu. A sogra morreu, desde que a sogra seja sua dependente instituída, tá? Aí você vai fazer jus ao auxílio funeral. Beleza? Vai, senhores, ó. A sogra pode matar a sogra não, né? A remuneração dos militares em tempo de paz é composta pelo... Importante, tá, senhores? Não está em vermelho. Mas é importante a gente saber como é composta a remuneração dos militares. Composta pelo soldo, pelos adicionais e pelas gratificações. Beleza? Soldo, adicionais e gratificações. Ah, mas espera aí. E as outras coisas? As outras coisas são coisas eventuais. O que é fixo no nosso pagamento? Soldo, adicional e gratificação. Beleza?
Além da remuneração, os militares fazem jus a outros direitos remuneratórios, como o auxílio fardamento, auxílio fardamento, olha aí, um soldão lá, bonito para aquele que permanece por 3 anos no mesmo posto ou graduação, ou mesmo é promovido, aí faz jus lá ao auxílio fardamento. E outras situações também, né? Calamidade pública, em caso de enchente, militar que comprovar que perdeu o fardamento numa enchente, faz lá o requerimento, pode também ter auxílio fardamento. Auxílio transporte, tem pessoal que recebe mais auxílio transporte do que soldo aí, muitas vezes, só com mora, né? Auxílio natalidade, principalmente fuzileiro naval, altamente fértil, tá lá, ó, auxílio natalidade, mas tem que ter muito cuidado, o camarada, ele ri na hora de receber o auxílio natalidade, mas depois, tá, senhores, tem negócio aí de pensão alimentícia, que ó, é cajado, experiência própria, tá, senhores? Aconteceu com campanha falava pra mim, Ferreira, não é guerra não, cara. Eu tenho 4 bonecos com a Dona Maria. Nunca que eu vou separar. Eu durmo no sofá, mas não separo nunca. Por quê, ó? Rio muito na hora de receber o auxílio natalidade. Mas bota aí, por baixo, 15% para cada boneco. Olha aí, ó. Olha. Então, senhores, muito cuidado no soco. Outra coisa aqui, ó. Assistência pré-escolar. Outro direito adicional de férias e natalino, e por aí vai, né? Esta legislação prevê também os descontos, é claro, né? Os descontos e hipóteses de suspensão da remuneração. Uma das hipóteses de suspensão da remuneração, tinha um bobinho agora lá no navio, que o bobo simplesmente resolvia sumia 10 dias, aí aparecia, aí ó, tomava uma cajadada, sumia mais um pouquinho, ficava fora. Aí eu falei, eu trabalhei 7 anos com pagamento. Falei, peraí, medida provisória 2215, decreto-lei 4.307, está lá previsto, o militar que é considerado desertor pode ter o seu pagamento suspenso, não desertou mais. Que é uma dor de cabeça, aí o camarada fica sem receber aquele mês e o mês subsequente, porque tem que fazer um processo, tá? De novamente implantação de pagamento, ó. Se não pega atrasado. Resolveu, pega o atrasado. Mas só o transtorno. O camarada casado, com um filho, como é que fica as contas? O camarada não receber, mesmo que receba dobrado no mês seguinte, mas as contas, a Maria não vai pagar o juros não. As contas estão lá, ó, correndo juros, correção, do paizão, ó. E principalmente se o camarada tá com caveira atrás dele, aí é pior ainda. Olha aí, plano de carreira de praças da Marinha. Senhores, alguém tem dúvida da importância do PCPN? Claro que não. Se eu estou querendo ficar na Marinha, se eu quero seguir carreira, eu tenho que saber obrigatoriamente o que eu devo ter, quais são os meus requisitos, o que eu tenho que apresentar para a Marinha para poder ser promovido. Por exemplo, eu vi acontecer na minha turma de sargento, senhores. O cabo foi ex-ofício simplesmente porque chegou no CIASC e o diploma dele de ensino médio não tinha certificado, não era certificado pelo MEC. Simplesmente isso. É um dos requisitos ter o ensino médio completo em instituição registrada pelo Ministério da Educação e da Cultura? Sim. Então, antes de ir para o CIASC, o que eu vou fazer? Já que eu sei que esse é um dos requisitos, vou entrar no site do Ministério da Educação, vou entrar com o CNPJ da minha instituição de ensino que está prevista lá no diploma, e a partir dali vou ver lá, ó, o númerozinho do meu diploma se está registrado. Ou isso, ou eu vou lá no Diário Oficial e vou entrar com o meu nome no Diário Oficial e fazer uma busca no ano em que eu completei meu ensino médio. Do contrário, se chegar no CIASC e estiver pegando, senhores, simplesmente vai ser desligado ex ofício.
Não tem jeito, pode falar. Hã? Se tiver lançado no Diário Oficial, não precisa. Sim, lançar no Diário Oficial tá. Porque no Diário Oficial só pode lançar as instituições que são registradas, tá? Habilitação, sim. Beleza? Daí, pessoal, a importância não é só isso não, tá, pessoal? Não é só isso não. Tem camarada que dá uma escorregada, da outra, aí tá ali, ó, no limite da pontuação, para poder incursar ou não. Aí não adianta nada passar na prova, senhores. Aí não vai cumprir o requisito, adianta. Então, ó, rapaz, já tô lá perto de tantos pontos. Vou ficar, né, como o pessoal fala, vou ficar no sapatinho. Vou ser o mais rasteiro de bordo. Que afinal de contas, meu filho já nasceu, agora eu já estou casado, eu quero seguir carreira. Não tem mais prova da PM, não tem mais prova do bombeiro. Então, ó, eu quero ficar na marinha, pô, eu quero seguir carreira. Tranquilo? Importante saber quais são os requisitos. Então, ó, esse PCPM tem como propósito orientar a carreira das praças dos diversos corpos e quadros, definir as habilitações necessárias ao exercício de funções nas várias graduações da carreira e complementar os critérios para a condução da carreira. Neles estão contidos os requisitos para matrícula nos cursos de carreira, os requisitos das promoções e os critérios para engajamento e reengajamento. Na minha época, tá, senhores? Um dos critérios para engajamento e reengajamento era tiro. Não sei se hoje, né, hoje estou por fora, não sei se hoje ainda tem essa valência. A questão era, perito e classe A, ou primeira classe, né? Perito primeira classe tem preferência sobre os outros. Então, né, quanto melhor era a posição do seu tiro, mais chance você tinha de engajar e reengajar. E a gente parte agora para o regulamento de promoção de praças da Marinha. Esse regulamento dispõe sobre os critérios e as condições para regular as promoções e a aplicação da cota compulsória para as praças ou de carreira da Marinha. O acesso à hierarquia militar se dá de forma seletiva, gradual e sucessiva, mediante promoções seletiva. Nada mais seletivo do que hoje. Como eu falei para os senhores, né, na aula passada aí, na minha época de soldado não tinha prova para cabo, só fui fazer prova para sargento. Hoje em dia a seleção é muito mais rigorosa, é muita gente querendo ficar e não tem vaga para todo mundo. Se tivesse vaga para todo mundo, com certeza os senhores não estariam aqui, né? Na Gola, por exemplo, não tem prova, está numa condição em que há bastante vaga, já está mudando esse perfil, tá? Já está mudando, já está quase se, né, abrindo aí precedente para ano que vem ter prova para cabo lá na Gola também. Aqui já tem, ó, há bastante tempo essa prova. Deixou de ter, agora voltou. Por quê? Melhor, né? Melhor. O processo seletivo com prova exclui aquele pessoal que antigamente, né, não desmerecendo, mas, por exemplo, quem trabalha no tapete vermelho com autoridade está menos suscetível a dar uma escorregada. Não faz manobra, está ali com a autoridade, de certa forma está mais protegido, né? Quando surge uma oportunidade, a autoridade, né, faz aquela continência com inclinação e sorriso. Chefe, você ouviu o bônus hoje? Né? Aí já vai lá pedir, poxa, chefe, queria melhorar minha pontuação, meu MUP e tal. Aí a autoridade, vou ver se eu dou um jeito, né? Assim que funciona. Então, o processo seletivo com prova, a gente coloca aí a questão da meritocracia. Queimou, passou, independente de estar lá naquele excelente batalhão, Paysandu, 3º Batalhão de Infantaria, ou estar no CETES, concorre quase em nível de igualdade. Beleza, minha pontuação está lá, vou cursar. Eu acho, né, muito melhor, particularmente, muito melhor um processo seletivo com prova, muito mais justo. Tranquilo? O acesso à hierarquia militar se dá da forma seletiva, né, gradual e sucessiva, mediante promoções. É fundamentado principalmente no valor moral e ético do militar. Valor moral e ético, mas quem é que verifica esse valor moral e ético? A gente tem uma comissão chamada de Comissão de Praças, tá? Comissão
para a promoção de praças, tá? E é essa comissão para a promoção de praças que faz essa verificação dos atributos morais e éticos de cada militar, beleza? As promoções podem ser por merecimento ou por antiguidade, também por bravura, pós-morte ninguém quer, né? Pós-morte, se o camarada for casado, só Dona Maria, que aproveita lá o soldo que vai dar uma melhorada. Boizão. E, pô, boizão depois, claro que a Dona Maria vai refazer a vida, né? E por ressarcimento de preterição. Que é isso? Ressarcimento de preterição. Já chutei falar. Ah, beleza, eu sou lá, ó, segundo sargento, tô só esperando os anos lá, preencho todos os requisitos para ser promovido. Cumpri o meu interstício lá de 6 anos, opa, tá perto da minha promoção. Mas só que próximo à minha promoção, o que aconteceu? Eu fraturei a minha perna e fiquei impedido de fazer o TAF. Olha só, logo o TAF. O TAF é o quê? Requisito básico para promoção. Então, eu não vou ser promovido com a minha turma. Quando cantar lá o boletim, vai cantar para a minha turma inteira, menos para mim. E quando é que eu vou poder ser promovido? Quando eu restabelecer a minha saúde e puder fazer o meu TAF. Ah, fiz o TAF. O que eu vou fazer agora? Vou fazer um requerimento para o comandante de pessoal, solicitando a minha promoção em ressarcimento de preterição. Ou seja, eu vou falar lá para a autoridade: chefe, no momento em que eu ia ser promovido, eu tive um problema de ordem de saúde, fiquei impedido de fazer o TAF. Cessada a causa, cessado o efeito, fiz o meu TAF e hoje estou aqui, pronto para ser promovido. Já fiz o TAF, alcancei lá aquela pontuação máxima e agora eu quero ser ressarcido em preterição. O que isso significa? Que eu estou solicitando a minha promoção junto com a minha turma, ou seja, a data da minha promoção vai retroagir. A minha turma foi promovida 2 anos atrás, então a data da minha promoção, caso eu tenha meu requerimento deferido, vai ser aquela data de 2 anos atrás. O que isso implica? Principalmente, né, a questão da hierarquia, que eu vou me posicionar junto à minha turma, mas também, ó, money, dinheiro no bolso. Por quê? Eu vou receber toda a diferença que eu não recebi por não ter sido promovido. Se a diferença mensalmente está lá na casa de R$1.000, calcula-se esse R$1.000 ao longo desses 2 anos que eu não fui promovido, acrescenta-se, né, a correção e paga para o militar. Então, ressarcimento de preterição. Cerimonial da Marinha tem por finalidade estabelecer os procedimentos relativos ao cerimonial naval da Marinha. O cerimonial prevê normas de cortesia e respeito às honras de porta-ló, uso das bandeiras e das salvas, as honras prestadas às autoridades civis e militares e os procedimentos em visitas, em datas festivas e de honras fúnebres. Honras fúnebres, o pessoal do grupamento está bastante familiarizado. Na minha época de soldado, senhores, era pau e porta-ló. Tinha a tal da guarda fixa de porta-ló. Ou seja, você saía de pau e no dia seguinte você estava saindo de pau, pegava lá o HD4, sentava no banco lá, aquele capacete de fibra, luva, polaina, e ficava sentadinho lá no banco. Chegava a autoridade, ó, guarda já ia automaticamente formar. Então era puxado também. E o serviço não era largo não, né? Hoje em dia aí o pessoal não pode mais dar 1 por 1, né? Mas naquela época era... Senhores, como soldado eu nunca dei uma escala maior do que 3 por 1. O máximo estourando, ria à toa, quando batia o 3 por 1. 3 por 1 era festa. Caraca, 3 por 1. Escala foi para 3 por 1. Passava pelo campão e falava assim, aí, escala foi para 3 por 1. Pô, tu viu lá? Escala foi para 3 por 1. Tá feliz da vida. Feliz da vida, não tinha para poder ir pro soco, como servia ali no Paysandu, era simplesmente
Não, fechou não, peraí, baixo grau. Ia lá pro Sargento de Cascadura, para quem conhece, antigamente, ponto do 910 era ali embaixo do viaduto, né? Então saía do Sargento de Cascadura já 4 e pouca da manhã, já ia pro 910 em estado já de dormência, já tentava no banco lombar, só acordava no ponto final e Capitão, pau dentro, pau fora direto. o senhor falou tempo de soldado. Hã? Quanto tempo de soldado? Fiquei de 91 a 95. 91 a 95. É porque antigamente o pessoal ia com um ano, né? Na minha etapa não, na minha etapa foi o que eu falei, na minha etapa não teve prova. Na minha etapa eu peguei, em 91 acabou a prova. Cheguei até a fazer inscrição. Aí você tinha a oportunidade de fazer a prova e cursar, né, no ano seguinte. Então encurtava-se muito tempo. Aí a Marinha acabou, eram 3 anos obrigatórios e você poderia ir no 4º ano. Foi o que aconteceu comigo. Então, beleza, pessoal? Cerimonial da Marinha lá, as honras de porta-gol, honras fúnebres, tudo previsto lá no Cerimonial da Marinha. Pessoal, vamos fazer um intervalo rapidinho, cafezinho, 10 minutos de intervalo e a gente volta aqui para dar continuidade. Então, pessoal, dando aí continuidade, a gente parou aí no Cerimonial da Marinha. Vamos seguir. Cerimonial da Marinha tem por finalidade estabelecer os procedimentos relativos ao cerimonial naval, né, da Marinha. Esse cerimonial prevê normas de cortesia e respeito, as honras de porta-voz, né, o que cada um deve, quais são os toques de corneta, toques de apito, quantos bois são, é guarda de honra, é guarda de porta-voz, tudo isso estabelecido aqui. Uso das bandeiras e flâmulas, as salvas, né? Ah, oficial general contra almirante, quantas salvas? Ah, então, beleza. As honras prestadas às autoridades civis e militares, agora recentemente, né? Na Aeródromo São Paulo recebeu lá um deputado federal, candidato à presidência do Brasil, se Deus quiser vai chegar lá, né? Candidato aí tem que ter um nível de equivalência, tem que saber, é equiparado ao que? Oficial general, é contra-almirante? Tudo está previsto aqui. Quais são as honras, então, já que está equiparada contra-almirante, quais são as honras que a autoridade civil vai vencer? Né? Ah, vence a guarda, vence a apito, vence toque de corneta, tudo aqui, senhores, tudo aqui. E os procedimentos e visitas em datas festivas e de honras fúnebres. Regulamento de uniformes da Marinha do Brasil. A gente já viu, né, que tem lá no regulamento disciplinar que todo militar deve ter a bordo todos os uniformes previstos, não só em número, como também em condições de uso. De pronto uso. Então, ó, regulamento de uniformes da Marinha. Tem por propósito estabelecer os uniformes da Marinha e regular seu uso, posse e confecção. Os uniformes determinados por este regulamento têm por finalidade principal caracterizar os militares da Marinha, permitindo à primeira vista distinguir não só os seus postos ou graduações, como também os corpos ou quadros a que pertencem. É por isso que são utilizadas, né, as divisas, as insígnias e por aí vai. Regulamento de continências, honras, sinais de respeito e cerimonial militar das Forças Armadas. R-Conte. Estabelece as honras, as continências e sinais de respeito que os militares prestam a determinados símbolos nacionais e também as autoridades civis e militares. Opa, símbolos nacionais. Quantos símbolos nacionais a gente tem, pessoal? 3. Bandeira nacional, selo nacional e as armas, né? Beleza. Regula as normas também, né? O R-Conte regula as normas de apresentação de procedimento dos militares, bem como as formas de tratamento e a precedência entre os mesmos. Ih, caramba, tá chegando um general de exército e um almirante de esquadra. Caramba, qual é que tem precedência? Um almirante de esquadra? A gente está dentro de uma instituição, né, da Marinha. Quem é que vai receber, né, primeiro as honras? Quem vai receber depois? Tudo lá. As prescrições do R-Conte
aplicam-se às situações diárias, estando militar de serviço ou não, em área militar ou em sociedade, nas cerimônias e solenidades de natureza militar ou de natureza civil, né, ou cívica. Ordenança Geral para o Serviço da Armada, ou simplesmente OGSA, tem como propósito consolidar as disposições fundamentais relativas à organização das forças navais e demais estabelecimentos da Marinha, bem como aquelas relacionadas com o pessoal, seus deveres e serviços. Então, quando a gente escutar principalmente falar das questões inerentes a serviço, o GSA constitui-se em documento normativo essencial para a correta condução das atividades diárias a bordo das organizações militares. Seu pleno conhecimento é obrigatório para todos aqueles que servem a Marinha. Opa! Conhecimento obrigatório para todos aqueles que servem a Marinha. É o que a gente falou lá no início, né, pessoal? Se a gente está numa instituição e a gente tem que servir a essa instituição e tem que se comportar conforme está prevendo essa instituição, a instituição molda o nosso comportamento de acordo com essas normas, com esses regulamentos e com essas leis. Então, se a gente está nessa instituição, nada melhor para a gente do que saber o que está previsto, como eu devo me comportar, para que eu não, por um acidente ou incidente, saia daquela linha tênue que a instituição prevê que eu me comporte. Tranquilo? Ainda sobre o GSA, seu manuseio constante e a fiel observância contribuem significativamente para um desempenho profissional uniforme e eficiente. Nada mais, nada menos diferente do que a gente vem falando. A OGSA veicula também a preservação de valores que se cristalizam nas tradições navais, permitindo assim uma desejável continuidade nos usos, costumes e linguagem naval. Normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. Essa norma estabelece a subordinação das Forças Armadas ao Ministro da Defesa. Já caiu uma questão em prova bastante semelhante. Tal regulamento estabelece a subordinação das Forças Armadas ao... Aí estava lá, né? Governador, prefeito, comandante da Marinha, ministro da Marinha e ministro da Defesa, né? Claro que o pessoal da Sumos, todo mundo acertou. Cabe aos comandantes militares das Forças Armadas o preparo de seus órgãos operativos e de apoio, obedecidas às políticas estabelecidas pelo Ministério da Defesa. Possui normas quanto ao emprego das Forças Armadas, na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem e na participação em operações de paz. Tudo isso previsto aí nas normas gerais para a organização, preparo e o emprego das Forças Armadas. Diretrizes para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. Então, por mais que a outra toque nesse assunto, lá toca de forma muito superficial. Aqui, ó, nas diretrizes para o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem, aqui sim a gente vai se aprofundar no assunto referente à GLO. Tem por finalidade orientar o planejamento, a coordenação e a execução das ações das Forças Armadas e de órgãos governamentais federais, na garantia da lei e da ordem, objetivando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sempre que esgotados os instrumentos previstos na própria Constituição Federal, cabendo às Forças Armadas a desenvolverem ações de polícia ostensiva, de natureza preventiva ou repressiva. O emprego das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem trata-se de uma situação excepcional, ou seja, utilizada em casos extremos. Infelizmente não é isso que a gente vê, né? Por exemplo,
eleições não é um caso de calamidade social pública, não é um caso extremo, e a gente, né, obrigatório nas últimas eleições, para garantir essa lei e ordem, né, a gente está sempre presente aí nas eleições, tá? E fora outras questões sociais de natureza aí, referente à violência urbana. Conselho de disciplina, olha aí, senhores, conselho de disciplina. Ao longo da carreira dos senhores, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, os senhores vão ter contato, né, com alguma situação envolvendo o conselho de disciplina. É um órgão da administração militar composto por 3 oficiais, importante saber, de natureza disciplinar, jurisdicional e consultiva. Destina-se a julgar a incapacidade das praças das Forças Armadas, agora é importante saber, com estabilidade assegurada para permanecer inativa, criando-lhes ao mesmo tempo condições para se defenderem. Serão submetidas ao Conselho de Disciplina as praças com procedimento incorreto, seja no desempenho do cargo, que tiver conduta irregular, que também tiver praticado ato que afete, olha aqui, ó, pessoal, a honra pessoal ou o pundonor militar ou o decoro da classe, ou que tenha sido condenado até 2 anos de pena por crime doloso, entre outras hipóteses. Importante a gente saber, somente para aqueles que têm estabilidade assegurada. Ah, mas e quem não tem estabilidade assegurada? Vai ex officio a bem da disciplina. Vamos lá exemplificar isso aí. Pessoal, claro que eu não vou citar nomes aqui, apenas da situação. Então, eu servi em determinada unidade, aí tinha um sub que era muito fanchone. Aí o sub, saindo de lá, né, pegou o carrinho dele, parou no sinal. Parou no sinal, aí quem vem vendendo doce, uma balinha lá no sinal, uma boizinha, ó. Aí o sub, opi. Aí o sub, ó, deu aquela ideia na boizinha, a boizinha entrou dentro do carro. Beleza, entrou dentro do carro, papo vai, papo vem. O sub, ó, foi pro combate corpo a corpo com a boizinha. Embicou lá, desembarcou no motel. Só que o que o sub não sabia é que lá atrás o pessoal da Papa Mike já tinha observado e, ó, foi no rastro do sub. Resultado, deu voz de prisão dentro do motel pro suboficial. Foi preso em flagrante por corrupção de menor e uma série de outras consequências. Ó, agarrou tudo pro sub. Esse sub, né, segundo o que foi posto, feriu o pundonor, a honra, o decoro da classe e foi levado a Conselho de Disciplina. Foi levado a Conselho de Disciplina porque ele já tinha assegurado a sua estabilidade, beleza? Já tinha assegurado a sua estabilidade, senão poderia ter ido a bem da disciplina. É claro que, né, como ele teve o direito de defesa, administrativamente ele conseguiu se safar. Porém, lá no paisano, ó, foi cajado, não foi expulso também por não ter pego uma pena superior a 2 anos. A pena dele foi em serviços sociais. Mas, senhores, imaginem, ó, a dor de cabeça que o camarada com 3 filhos, com esposa, né, ficou sendo mal visto, teve que sair da unidade, foi transferido logo depois que saiu do Bairel, lá da Azul. Então, ó, cajado, senhores, casado. Então, situação em que ocorre um conselho de disciplina. Ainda dentro do conselho de disciplina, os militares sem estabilidade assegurada podem ser excluídos do serviço ativo sem a necessidade de constituição de um conselho de disciplina. Justamente porque a gente não pode esquecer, o conselho de disciplina é somente para os militares que têm o quê? A estabilidade assegurada. Beleza, então, pessoal, lei do serviço militar. Essa lei do serviço militar estabelece as principais peculiaridades das Forças Armadas, como a obrigatoriedade e exceção do serviço militar, assim como o recrutamento,
a dispensa de incorporação, do licenciamento, da reserva, das infrações e penalidades, dos direitos e também dos deveres dos reservistas, dentre outros. O camarada deu uma queimada antes de se apresentar lá, né, no serviço militar obrigatório. Aí viu lá que o camarada que é arrimo de família, ele tem direito à dispensa lá, né, no momento, no ato da sua apresentação. Ô filho, sou arrimo de família, sou filho único, sustento a minha família, minha mãe é doente e tal. Conta aquela história triste. Beleza, o camarada, carimba lá nos termos da lei tal, militar fica dispensado, tal. Beleza, então, lei do serviço militar. E com isso, a gente encerra também essa aula sobre normas, leis e regulamentos pertinentes aos militares da Marinha. Então, pessoal, mais uma aula dentro do Manual Básico do Fuzileiro Naval, capítulo 5, Educação Moral e Cívica. E vamos lá, é curtinha essa matéria, né? A gente primeiramente vai falar ali o que é a família. A família é o primeiro grupo natural do homem e a menor fração da sociedade. Família, né? Pai, mãe e filhos. Hoje em dia, sim, né? Antigamente era avó, avô, todo mundo ali na mesma casa, mas hoje em dia não. A fração está um pouquinho menor. Pai, mãe e os filhos normalmente. Através da família, o homem estabelece laços com o passado e também com o futuro, por meio dos seus ascendentes e descendentes, respectivamente. Assim, considera-se a família a célula máter da sociedade. A família é a pátria amplificada. Isso quer dizer o quê? Que é na família que a gente vai ter o primeiro contato com as questões de ensinamentos, né? Principalmente ensinamentos morais. Então, a primeira questão envolvendo a aprendizagem vai vir desse primeiro núcleo, que é a família. A gente não está falando isso por quê? Porque a gente vai ter um segundo núcleo tão importante quanto a família para nós que somos militares: a pátria e o patriotismo. Rui Barbosa disse o seguinte: a pátria é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei, da língua e também da liberdade. A pátria, então, é o que? É a reunião de todas as pessoas que vivem em comunidade nacional dentro de um mesmo país. Então, é importante a gente saber, pátria é a reunião de pessoas que vivem em comunidade nacional dentro de um mesmo país. E comunidade nacional são todas as pessoas que falam a mesma língua, que trabalham regidos pelas mesmas leis, tendo os mesmos deveres e direitos, e também servindo a mesma bandeira. Isso é comunidade nacional. Patriotismo. Patriotismo é o sentimento. Gravem isso, tá, senhores? Patriotismo. Associem patriotismo ao sentimento. Patriotismo é o sentimento irresistível que nos prende à terra em que nascemos. É a trama de afetos que, através das gerações, se vai tecendo em nossas almas e ao redor do solo querido, ou seja, nosso país, né? A nossa pátria. Externamente, é a emoção que sentimos ao ouvir os acordes do hino nacional e ao ver desfraldar a bandeira de nossa pátria. Em essência, patriotismo é a crença na defesa dos dois ideais de nossa nacionalidade. Beleza? É a crença na defesa dos ideais de nossa nacionalidade. E aí, algumas palavras do nosso almirante, nosso patrono, né? Disse o seguinte: honre sua pátria,
defenda em qualquer terreno, em qualquer ocasião e sem vacilações. Honre a família e mantenha o seu nome no grau mais elevado. Obedeça às leis e regulamentos. Respeite os seus superiores e não maltrate os subordinados. Se for injusto, seja por ter perdoado, nunca por ter castigado. Palavras proferidas por Joaquim Marques Lisboa, almirante Marquês de Tamandaré, patrono da Marinha, ao guarda-marinha, seu sobrinho trineto, em 1895. O homem do mar. O mar, tão vasto e tão imenso, é um grande mistério. Ele é universal, contínuo e liga todo o planeta. Poucos foram e poucos são aqueles que têm coragem de enfrentá-lo, de conhecê-lo, amá-lo e respeitá-lo, para juntos, homem e natureza, conviver. O homem do mar é aquele que defende a pátria, pertencendo à marinha. E, acima de tudo, um valente. Seu trabalho não para por causa de uma tempestade ou mar agitado. Ele enfrenta a fúria das águas, participa de exercícios de guerra e de salvamento, onde todos dependem de todos. A caserna. A caserna, se a família é percebida como o primeiro grupo natural, lembra lá, pessoal, daquele primeiro núcleo familiar, aquele primeiro contato de aprendizagem, em que a gente tem os primeiros valores morais. Então, olha aí, ó. Se a família é percebida como o primeiro grupo natural do homem, sua primeira escola, seu primeiro lar, a escola é tida como a continuação dos ensinamentos ministrados pela família, ou seja, o seu segundo lar. É fácil concluir, então, que a caserna é o lar derradeiro do cidadão, que foi preparado pela família e pela escola e abraçou como profissão a carreira das armas. E não tenho dúvida disso, né, pessoal? Querendo ou não, estejam ou não nos nossos momentos iniciais dentro da profissão militar, a nossa postura, senhores, é muito diferenciada. O militar, ele tem um comportamento diferente dentro da sociedade, simplesmente porque a família é a primeira escola, onde a gente tem o início das questões dos valores morais. E depois a gente vai ter o segundo aprendizado na escola. E para nós que somos militares, o terceiro e derradeiro aprendizado dentro das questões profissionais militares. Não tenho dúvida que o comportamento dos senhores é muito percebido na sociedade. Se os senhores tiverem uma postura diferente daquilo que a sociedade espera dos senhores, não tenham dúvidas que apontarão dedos para os senhores. Pô, mas o fulano não é fuzileiro? Por que ele não tomou uma atitude? Pô, vê só, o fulano é fuzileiro? Cara, nem parece militar. É desse jeito. Caso não se tenha uma postura parecida com o que a sociedade espera, vai ser esse o apontamento que vão fazer, tá? Pô, fulano é militar, pô, mas nem parece, não tem atitude nenhuma militar, não tem comportamento nenhum militar, porque o militar, senhores, querendo ou não, é um diferencial dentro da sociedade. Nós somos um diferencial da sociedade. O militar, ele tem muito mais tino, tem muito mais conhecimento, muito mais atitude cidadã que o paisano. O militar, pô, normalmente o camarada não acaba de tomar um negocinho e joga no chão. Ele procura uma lixeira, vai lá, porque ele já está acostumado. Porque na caserna, se o camarada fizer isso, ele vai ser chamado a atenção. O comportamento, senhores, é diferenciado. Isso é só para a gente exemplificar e para a gente não perder de vista que a gente vai ter três passagens muito importantes dentro das questões
de valores, principalmente valores morais e éticos. A primeira no núcleo familiar, onde nós nascemos, né? A célula máter da sociedade, a família. A segunda passagem dentro dessas questões de aprendizado moral na escola, né? E a terceira etapa para nós que somos militares dentro da caserna. Não percam isso de vista. Importante, tá, pessoal? Beleza? Caserna é, portanto, a casa do militar, o local onde ele se instrui e se adestra para melhor servir a pátria. Aqui, ó, passaram os melhores combatentes anfíbios. Passaram não, passam os melhores combatentes anfíbios, tá, pessoal? Isso aqui, né, todo mundo está familiarizado, é lá o CIAMPA, beleza? Símbolos nacionais. A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 13º, parágrafo 1º, estabelece que os símbolos nacionais são, então, como a gente já citou anteriormente, 3 símbolos nacionais: a bandeira nacional, as armas da República e o selo nacional, beleza? Importante saber isso aí, não é à toa que está destacado em vermelho. A bandeira nacional, as armas da República e o selo nacional. Ah, mas espera aí, eu já escutei falar aí no Paisano que o hino também, beleza, mas o hino não está previsto dentro do nosso edital. A gente só fica com esses 3 símbolos militares, tá? Estou falando isso porque já caiu em prova. Então, símbolos nacionais: bandeira nacional, as armas da República e o selo nacional. E fechou a conta. A existência humana, as sociedades e todas as culturas, por mais diversas que sejam, estão impregnadas de símbolos. E é claro, somente aqueles conhecedores e participantes de determinada sociedade, de determinada pátria, de determinada nação, é que vão entender esses símbolos. Desse modo, deve-se cultuar os símbolos pátrios, pois eles representam a trajetória histórica do povo brasileiro. E aqui, né, está aí os símbolos pátrios: as armas da República, o selo nacional e a bandeira nacional. O espírito de corpo. Beleza? Todo mundo bastante familiarizado, né, com as questões envolvendo o espírito de corpo. É uma das questões principais que preceitua aí a nossa forma de agir, principalmente dentro do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, o CFN, acompanhando a evolução da nação brasileira, vem sofrendo mutações ou transformações no curso de sua existência. Além de poderosos instrumentos de projeção do poder naval, instrumentos de projeção do poder naval, principalmente através das operações anfíbias. A gente vai falar muito, senhores, mas muito de operações anfíbias, porque, acima de tudo, as operações anfíbias são as operações que melhor caracterizam a nossa forma de atuar, a forma de atuar do Corpo de Fuzileiros Navais. Inclusive, é um dos nossos eixos estruturantes. A gente vai ficar craque nisso aí, né? A gente está começando. Mas quando eu falar assim, vocês já vão completar já de imediato, não tem dúvida. A gente vai ver isso aí lá, né, dentro do que são os eixos estruturantes do Corpo de Fuzileiros Navais e da Marinha, né? Então, espírito de corpo. O CFN, acompanhando a evolução da nação brasileira, vem sofrendo mutações no curso de sua existência. Além de poderoso instrumento de projeção do poder naval através das operações anfíbias, cultiva com especial carinho o espírito de corpo, uma forma de pensar e uma crença que polarizam homens na busca de objetivos comuns. Esse espírito de corpo é a mesma questão de se trabalhar em equipe, de se sentir parte
de se sentir importante, de saber que você faz parte de uma instituição muito, mas muito importante e muito, engrandecida. E com isso, senhores, a gente encerra também essa aula de educação moral e cívica.